Olá, pessoal. Sou o Dr. Raimundo de Albuquerque, sou advogado criminalista e venho aqui te ajudar a como você peticionar a tua procuração no caderno investigativo lá na Polícia Federal. Parece ser um tema bobo, parece uma besteira, mas não é não. Vários colegas, por vezes, levam um não na cara, vamos dizer assim, porque o seu peticionamento referente àquela procuração não foi feito de forma correta. Isso mesmo, não foi feito de forma correta. E pasmem, às vezes, nem peticionamento fazem, apenas entregam a procuração. Será que isso pode? Não é? Então, algumas perguntas eu vou fazer aqui para que a gente possa responder aqui nesse nosso encontro. O seu assistido, ele pode ser ouvido sem você? Você tem acesso a tudo que consta ali no caderno investigativo? Beleza. Mas como você vai efetivar isso? A resposta nós sabemos, mas como eu vou efetivar? Então é isso que eu vou te ensinar a fazer, ok? Então vamos lá. Bom, vou tratar aqui com vocês. Tá aí, ó. Como peticionar sua procuração para atuação na Polícia Federal? Como todos nós sabemos, boa parte das nossas idas, nós advogados criminais, até a Superintendência da Polícia Federal, geralmente é quando há deflagração de operações policiais, tá? Diante disso, eu vou ter, com certeza, se há uma operação, tem interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados, fiscal, dependendo, quebra de sigilo fiscal e bancário, enfim. Como eu vou ter acesso a tudo isso? Então, o que eu vou te ensinar aqui, o peticionamento, ele é simples, mais profundo, vai te ajudar nisso, vai resolver o teu problema, ok? Para que você possa atuar aí de forma bastante tranquila. Então, vamos lá. Bom, como peticiono minha procuração para atuar na Polícia Federal? Gente, como eu falei, parece ser simples, mas não é bem assim. Bom, para que a gente possa tratar disso, eu preciso trazer algumas informações que vão orbitar aí o nosso tema. Primeira coisa, nós temos que lembrar o que diz a Constituição Federal. Lá no seu artigo 1º, inciso 3º, ele fala sobre a questão da dignidade da pessoa humana. Você tem um assistido, dignidade da pessoa humana. O artigo 5º, inciso 34, a linha A, que fala do quê? Do direito ao peticionamento. Direito ao peticionamento nos poderes públicos. Para quê? Para a defesa de direitos ou evitar abuso de legalidades. Ok? Bom, também tem a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 54, onde ele fala lá da questão de que não haverá cerceamento de liberdade de bens sem o devido processo legal, e o inciso 55, em breves palavras também, trazendo a questão do contraditório e ampla defesa, nas situações de processos judiciais, procedimentos administrativos, né, os litigantes em processo judicial e administrativo, lembre-se que o inquérito policial é um procedimento administrativo, onde ele pode se utilizar de todos os recursos inerentes para poder. Mas eu não vou falar aqui se cabe ou não o contraditório para a defesa no inquérito. Apenas aqui é uma base legal, uma base constitucional para podermos entrar no nosso tema. Beleza? Bom, saindo da Constituição Federal, nós vamos entrar na nossa principal legislação, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, a Lei Federal número 8.906 de 94. Lá tem 3 incisos do artigo 7º que são importantíssimos para o teu peticionamento para anexar a procuração no caderno investigativo lá na Polícia Federal. Bom, artigo 7º, inciso 13, veja, o artigo 7º diz, é direito do advogado, ou direito da advogada, ok? Direito da advogada, direito do advogado. Temos lá o inciso 13, temos o inciso 15 e temos o inciso 21. Calma, vou te mostrar o que é que diz cada um deles. Se liga aí nas paradas de sucesso. O que é que diz o Estatuto da OAB lá no inciso 13? É direito da advogada ou do advogado?
E aí vamos lá, vamos marcar esse troço aí para a gente poder entender com bastante tranquilidade, ok? Ó, é direito do advogado ou da advogada examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, polícia judiciária, autos de processos findos ou em andamentos, mesmo, olha que massa, sem procuração, gente. Eu não sou obrigado a ter procuração. Agora, quando eles estiverem sujeitos ao sigilo ou ao segredo de justiça, né, assegurado cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Então, veja que o Estatuto da Ordem dos Advogados já traz essa informação. Eu tenho acesso a tudo. Eu, advogado criminal, tenho acesso a tudo. Agora, se estiver sob sigilo ou segredo de justiça, eu vou precisar da procuração. Tranquilo? Vou abrir um parênteses aqui. Inquéritos, cadernos investigativos que tenham quebra de sigilo bancário, fiscal, interceptação telefônica de dados telemáticos, procuração, tá? Tem que ter procuração. Tá, mas vamos lá. O que ainda diz o inciso 15? Que é direito do advogado ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza. Lembram lá? É básico, mas tem muita gente que esquece. O inquérito policial, ele tem ali a característica, não, que não seria correta, a natureza jurídica de ser um procedimento administrativo. Então, é direito do advogado ter acesso a isso, tá? Em cartório, repartição competente e retirá-los aí no prazo legal. Fechou? Tranquilo? Até aí tudo bem. Sigamos. O que é que ainda diz o Estatuto da Ordem? Né? Nosso documento maior ali, inciso 21. Esse inciso, ele é muito top. Muito top. Porque ele diz o seguinte, ó, é direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios, deles decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, presta atenção agora, apresentar razões e quesitos. Gente, vê só, até 2016, nós, advogados, ficávamos esperando a boa vontade da autoridade policial dizer se nós podíamos ou não fazer perguntas. De forma taxativa, houve uma alteração na nossa lei, Estatuto da OAB é uma lei federal, houve uma modificação com a Lei 13.245 de 2016, onde agora ele traz ali, de forma taxativa, que é direito do advogado assistir o seu cliente. Não é direito do cliente ter, é meu direito de assistir ao meu cliente no seu interrogatório ou depoimento. E mais, além de fazer quesitações, ou seja, perguntas, eu posso trazer razões para dentro deste caderno investigativo, o inquérito, por exemplo. Então, se eu faço perguntas, se eu quero esclarecimentos de forma documental, eu posso jogar isso dentro do inquérito, ok? Então, a lei me ampara a fazer isso. É direito meu, do defensor. Tranquilo? Até aí de boas? Sigamos. E não podemos esquecer da súmula vinculante número 14. Não é isso? Que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício dos direitos de defesa. Então, a súmula vinculante também é outra base que nós temos para utilizarmos no nosso peticionamento para anexar procuração. Veja, muitos devem estar falando, caramba, besteira. Não é, não. Eu vou te dizer por quê quando eu for te mostrar a estrutura desse peticionamento, ok? Então, vamos lá. Bom,
chega de balela, chega de conversinha e vamos à estrutura da petição de procuração lá no caderno investigativo na Polícia Federal. Deixa eu trazer uma informação aqui para vocês que é muito séria isso. Vejam, se eu não peticiono de forma correta, ou se eu não peticiono que sou o defensor daquela pessoa, algumas coisas eu posso ser barrado. Lembram lá? Os autos que estiverem sob sigilo ou segredo de justiça precisa de procuração. Então, você pode até ser acionado para determinada situação lá numa operação, deflagração de operação na Polícia Federal. Ou o seu cliente foi intimado a comparecer para prestar depoimento na Polícia Federal. O ideal é que os senhores façam esse peticionamento antes do dia do depoimento daquela pessoa, ou do interrogatório daquela pessoa, tá certo? Por que isso? Com o peticionamento correto, com as informações corretas, então, o seu assistido, ele só poderá ser ouvido se você estiver lá. Agora, se você não traz essa informação, como que a autoridade policial vai saber? Como que ele vai ter essa informação? Você protocolou, acabou-se. Você tem lá a cópia do protocolo e agora você está amparado. E aí eu vou te mostrar a estrutura para você entender melhor. Vamos lá. Como seria a estrutura dessa petição? Bom, de forma eu digo que é uma forma bem simplória, mas ao mesmo tempo é profunda, vamos aqui trazer de forma bastante tranquila. Veja, temos aqui primeiro a questão do endereçamento. Então, excelentíssimo senhor doutor, doutora, delegado ou delegada, né? Federal, titular da Delegacia de Repressão Entorpecente, DRE, ou da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, enfim, vai depender da delegacia dentro daquela superintendência da Polícia Federal de que estado? São Paulo, Rio, Pernambuco, Ceará. Então, eu trago essa informação aí no endereçamento. Bom, como vocês estão vendo aí, ó, temos aqui a questão do IPL. O IPL, por que eu digo IPL? Porque em algumas superintendências se adota IPL, mas é a mesma coisa de inquérito policial. IP ou IPL, o que você colocar está correto, ok? Fez ali a referência, vamos lá, vamos destrinchar. Bom, agora eu vou para a questão da apresentação ou da identificação. Então, fulano de tal, vem a ilustre presença de Vossa Senhoria, através de seu representante legal, que afinal assina, até os senhores já sabem disso, requerer urgente habilitação nos respectivos autos acima referenciados. Até aí, de boinha, tudo tranquilo. Então, vamos lá. E depois, neste momento, requer habilitação dos autos, e aí você lembra, bem como em qualquer medida cautelar em desfavor do assistido. Você não está pedindo apenas a sua, a sua habilitação no caderno investigativo, em qualquer outra medida cautelar. Certo? Tudo conforme a súmula vinculante número 14, que nós já vimos o enunciado dele, e a Lei Federal 8.906 de 94, que é o quê? É o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Está lá no seu artigo 7º, que é direito do advogado de ter vista dos autos, tá certo? E o 21, lembra lá do 21? Que é direito seu, né, de acompanhar o assistido. É direito seu, defensor, de estar com ele lá sendo ouvido. Então, isso não pode ser violado, tá certo? Não pode ser violado. Então, o artigo 21, ele te dá um amparo de dizer, autoridade policial, ele só pode ser ouvido comigo, autoridade policial, eu posso fazer perguntas, e algo que não tenha ficado claro, eu posso peticionar no próprio caderno investigativo pedindo explicações ou pedindo que seja respondido algumas perguntas. Nós fazemos assim, eu faço assim, de imediato, quando alguém me contacta,
já faço o peticionamento, pego a procuração, protocolo, e como... E aí você pode incrementar, por exemplo, como eu trago a informação do inciso 20, inciso 21, vejam que aqui eu só fiz a indicação do inciso. Mas veja, eu quero deixar uma coisa mais clara. Então, pegue os incisos e coloque em nota de rodapé. Ah, não, eu quero uma coisa que chame mais atenção. Coloque no próprio corpo do texto. E é interessante que quando você traga a informação do inciso 21, diga que essa pessoa só será ouvida na sua presença. Ela só pode ser interrogada na sua presença. O depoimento dela só pode ser na sua presença. Por quê? Porque é um direito seu. Eu até brinco, coloque em negrito, destaca aquelas palavras que você quer que chame a atenção. Então, tá aí o peticionamento, bastante simples, tá certo? Mas, como eu disse, ó, são poucas as informações, mas que tem uma profundidade e que vai te ajudar mais na frente. Eu vou dar um exemplo aqui, moçada. No estado de Pernambuco, nós tivemos um caso de uma menina que foi morta na cidade de Petrolina, bem conhecida aqui a cidade, e o caso também. Anos depois, foi apontado o crime para uma pessoa. E aí, o advogado criminal, salvo engano, ele peticiona dizendo que é o advogado do rapaz. Acredito que foi colocado o artigo 7º, inciso 21. E aí, o que é que acontece? Me parece, salvo o melhor juízo, em algum momento essa pessoa foi ouvida sem a presença do defensor dele. Ou seja, a lei foi violada. E vejam, o próprio Estatuto da Ordem traz penalidade para isso, lá no artigo 7º-B, quando ele diz que quando são violados os direitos, certo? Então, fiquem atentos a isso. Então, vejam que o peticionamento aqui é simples, mas ele tem uma profundidade e é bastante objetivo. Se quiserem destacar o texto de lei, tragam em nota de rodapé ou no próprio corpo. Pronto, a partir daí, os senhores estão totalmente amparados para atuar, né, perante aquela autoridade policial federal e ter ali o contato com o inquérito policial, seja ele digital, seja ele físico. Cordiais cumprimentos, aí é uma forma educada, cidade, data, nome do advogado e o estado na qual ele está ali escrito e o número. Então, vejam que é bastante simples essa questão do modelo aí, né, ou do caminho a ser seguido em relação a o que seria o peticionamento da procuração nos autos de qualquer caderno investigativo perante a Polícia Federal. Tudo bem? Bom, com isso, eu sempre gosto de trazer aqui como considerações finais, né? Nós temos sempre que lembrar que a essência, a dificuldade, a nobreza da advocacia é esta: sentar-se sobre o último degrau da escada ao lado do acusado. Francesco Carnelucci, e essa imagem aí já diz tudo, né? Nós temos que ter aí essa ideia em mente. Bom, ficamos por aqui. Peticionamento bastante tranquilo. Legislação apresentada. Os senhores agora estão habilitados de forma tranquila a começarem a atuar perante a Polícia Federal aí com esse peticionamento para a procuração. Beleza? Forte abraço. Até mais. Siga nas nossas redes sociais. Faça o seu comentário, faça o seu pedido, que a gente vê aí se pode atender ou não. Tranquilo? Forte abraço, moçada. Até mais.